Nós temos condições de mudar o Balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Tayana. E aqui quem fala é a Gabriela Carniel. E sejam bem-vindos a mais um Papo Feito, o nosso quadro queridinho aqui do Nós a Nutrição. Hoje a gente está com uma convidada muito especial que eu vou pedir para ela se apresentar para a gente. Oi, aqui é a Jacobina Cantizani, sou nutricionista, terapeuta Ayurveda e estou aqui para essa conversa com vocês. Então. Muito obrigada, Jacobina, pela tua apresentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ayurveda. É um tema que eu adoro, tenho muita curiosidade. Então pode explicar para a gente um pouquinho como que foi a tua trajetória na Ayurveda e também já nos explicar o que é o Ayurveda. Tá, bom, eu acho que é importante falar assim que o Ayurveda foi algo meio por acaso que aconteceu. Eu não era nutricionista ainda. Quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu trabalhava com publicidade. Eu trabalhava já há alguns anos com publicidade e vinha passando por uma série de questões de saúde, tanto físicas quanto mentais, que estavam me incomodando bastante. Assim. Eu tinha muitas crises de enxaqueca. Eram crises praticamente semanais, às vezes dia sim, dia não. Então, era algo que me limitava bastante, assim, tanto no trabalho quanto na minha vida como um todo. E muitas crises de ansiedade. Então, eu já tinha buscado várias formas de tratar essas duas questões e não encontrava muitas alternativas, assim. E uma das opções que me apareceu para, não tratar, mas contornar essa questão da ansiedade e também da enxaqueca foi o yoga. Eu nem sabia que existia Ayurveda. Comecei a praticar o yoga, fiz algumas aulas e um dia, no meio de uma prática, o professor comentou sobre a Ayurveda. Nada muito aprofundado, ele só fez um comentário com uma outra aluna, não era comigo. E eu cheguei em casa e já fui buscar o que era a Ayurveda. Comecei a pesquisar, na internet. Logo em seguida já comprei um livro, e aí, lendo o livro, eu descobri que a autora tinha uma escola de Ayurveda em São Paulo. No dia seguinte, eu já me matriculei no próximo curso que ia ter de Ayurveda. Na época, não tinha esses cursos como tem hoje, de cursos rápidos, só para entender o que é, ou cursos de um final de semana, ou de algumas horas, ou na internet. Era só cursos presenciais e cursos longos, de 2 anos, no mínimo. Então, eu, embora não tivesse a ideia de trabalhar com isso, e não era a minha intenção no começo, eu queria aprender sobre a Ayurveda para mim, assim, para a minha vida. Então, eu me inscrevi no curso, fui para São Paulo durante 2 anos, e comecei a estudar sobre a Ayurveda. Me encantei com a Ayurveda e lá para metade do curso, mais ou menos, eu comecei a pensar em trabalhar com isso, em não usar isso só para mim, em trazer isso para outras pessoas também. E aí que eu me interessei mais pela área da alimentação, da nutrição, e nesse mesmo, assim, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar para o vestibular para fazer nutrição na Federal aqui de Santa Catarina. Então, eu comecei a meio que estudar as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Passei, quando eu estava, depois de terminado esse curso, que era um curso de formação, de terapeuta Ayurveda, eu fui para a Índia, fiquei 2 meses na Índia estudando sobre alimentação ayurvédica e herbologia ayurvédica. E aí foi um novo mundo que se abriu, assim, de possibilidades de entender, essa cultura, não só de entender os conceitos da Ayurveda, mas tudo que está envolvido por trás, do Ayurveda, da parte cultural, E foi muito fantástico, assim, essa interação com os professores, com outras pessoas que vivem na prática, esse conhecimento. E aí, quando voltei para Floripa, para Santa Catarina,
comecei já a fazer o curso de nutrição. Eu soube que tinha passado no vestibular na UFSC quando eu estava na Índia. E aí voltei, comecei a estudar nutrição e comecei a conciliar as duas coisas. Né? Mas foi mais ou menos essa trajetória, assim, até chegar na Ayurveda, de uma maneira meio acidental, digamos assim, né? Então, na verdade, o Ayurveda, ele vem para ti antes da nutrição. Antes da nutrição. E tu procura a nutrição por conta dele. Por conta do Ayurveda, porque eu queria... Que bacana. Na minha cabeça, eu ia conseguir entender melhor o Ayurveda através da nutrição, né? Porque me faltava, como eu vinha de uma área completamente diferente, né? Me faltavam informações, assim, de fisiologia, né? Questões que eu não tinha muito, assim, um conhecimento muito aprofundado. Então, eu queria me aprofundar mais, e como a nutrição foi a área que me chamou mais a atenção dentro da Ayurveda, eu busquei a nutrição, mas aí depois eu fui vendo que, na verdade, o Ayurveda que complementa a nutrição e não o contrário, assim, foi curioso, assim, essa descoberta depois de formada, depois de começar a atender com nutrição, que eu me dei conta disso, assim. Mas no primeiro momento foi isso, eu busquei na nutrição esse conhecimento que eu não tinha, assim, de base, e que no Ayurveda, como não é só nutrição, né, o Ayurveda, o curso de formação de terapeuta, ele engloba outras áreas também, outros tipos de tratamentos, algumas coisas acabam não sendo tão aprofundadas, né? E tu acabou trocando a tua profissão, tipo assim, tu foi pra nutrição, depois de se informar. Exato. Seguiu com essa mudança, assim. Tá, então Isso. explica pra quem tá ouvindo, e até assim, provavelmente tu vai falar sobre isso, mas na nutrição em si, quem faz nutrição não tem uma visão super detalhada do Ayurveda, né? Não tem um momento em que a gente fala completamente sobre isso. Então explica, pensando até em quem não fez nutrição, o que é o Ayurveda e como que isso se dá, qual é a ligação do Ayurveda com a nutrição, assim. Tá. Na verdade, assim, durante a minha formação de nutrição, eu nunca tive nada sobre a Ayurveda, né? Eu sei que tem na UFSC uma disciplina optativa da medicina que fala um pouquinho sobre a Ayurveda, mas na nutrição eu nunca tive. Mas o que é o Ayurveda, né? Ele é conhecido, né? Às vezes no Ocidente fica essa coisa mais de doshas, né? Que algumas pessoas já devem ter ouvido, os elementos, né? Mas o que é exatamente a Ayurveda já vem, né? A própria tradução da palavra já entrega o que é o Ayurveda, né? Que é esse conhecimento da vida. Então, a própria tradução da palavra é conhecimento da vida. É um conhecimento milenar que vai ajudar a gente a olhar, né, para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente, para tudo que cerca a gente e entender o que nos rodeia, né, que nos direciona para uma vida com mais saúde, com mais felicidade, com mais energia, disposição, e o que nos coloca no caminho oposto. E aí, quando a gente fala de tudo que nos coloca num caminho ou no outro, aí entra alimentos, hábitos, relações, emoções, estímulos, sensações, né? Lugares que a gente frequenta. Então, a gente vai olhar para todas essas coisas e entender o que pode estar nos adoecendo, o que pode nos tornar mais saudáveis, de acordo com as características, né, que a gente manifesta em maior quantidade no nosso corpo e as características que esses alimentos, esses ambientes, essas coisas, essas relações também têm como predominantes, né? Então, a gente vai, sim, olhar para os doshas, para os elementos, para os tecidos, para os sistemas corporais, mas, antes de tudo, a gente vai olhar para essas características que a gente tem, né, para essas necessidades que a gente tem, e entender como que a gente está se relacionando com esse meio onde a gente está inserido.
né? Então, o Ayurveda, ele é um caminho de autoconhecimento, não nesse sentido mais místico, né, de autoconhecimento, mas no sentido de olhar mesmo para o nosso corpo, para as nossas necessidades, né, para as coisas que a gente está em contato no nosso dia a dia e que favorecem a nossa saúde, aquelas que estão nos adoecendo, que às vezes a gente não percebe, né, na correria, né, de não se olhar muitas vezes, de não saber para onde olhar, né? Então, a Ayurveda, ele traz essa possibilidade, né, de ter uma autonomia maior no cuidado com a saúde, né? Então, é um autoconhecimento para quem trabalha com isso, para quem estuda e aplica, mas também para quem procura o atendimento com a Ayurveda, né? O profissional que atende com a Ayurveda dá as ferramentas para que a pessoa ganhe essa autonomia, né? Esse olhar para si. Então, é basicamente isso, né? Não vou entrar em detalhes, eu acho que a ideia não é uma exposição de conceitos, mas eu acho que, né, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu tô aberta a explicar um pouco mais. E, Jacobina, explica um pouquinho pra gente o que são os doshas, né, que tu comentou. Eu já ouvi falar um pouquinho, mas queria entender um pouquinho mais, e também para quem está ouvindo, que nunca ouviu falar ouviu falar nos doshas, podia explicar para a gente um pouquinho o que é? Claro. Bom, os doshas, eles não são como... Muita gente entende eles só como biotipos, né? Então, a tal pessoa é do biotipo Kapha, Vata ou Pitta, né? Que são os 3 doshas do Ayurveda. Pode ter essa relação, mas antes disso são energias, de novo, não no sentido místico, mas de energias que têm uma função no nosso corpo, uma função fisiológica. Então, a gente vai ter o Vata, que ele tem características semelhantes por conta da constituição dele, né? Então, de ser da junção de 2 elementos, o ar e o éter, então ele vai ter características desses 2 elementos, né? Como eu falei, o Ayurveda, ele trabalha muito com essa base do macrocosmos e do microcosmos, né? Então, de entender que todas os seres, né, nosso corpo, as coisas que estão na natureza são constituídas desses 5 elementos, né? Então, os doshas também são constituídos a partir de 2 elementos, né? Prioritariamente de 2 elementos. Dos 5, mais 2 que predominam, né? Então, o Vata dosha, ele é constituído do ar e do éter, então ele vai ter características semelhantes a desses elementos, então, de frio, de leveza, de secura, de movimento, né? E essas características vão ter funções dentro do nosso corpo. Então, todas as funções de movimento do nosso corpo, de respiração, de movimento muscular, movimentos voluntários, involuntários, fala, todo o movimento do alimento no trato digestivo, né? Então, todos os movimentos que o nosso corpo realiza estão relacionados com essa energia do Vata. E quando a gente tem alguma falha de movimento, ou por bloqueio, ou por excesso de movimento, ou por um movimento menos acelerado, vai ser, né? Muitas vezes a gente fala que é um desequilíbrio nesse Vata dosha, né? Esse movimento que deveria ter um determinado padrão, ele sai daquele padrão, né? E aí a gente também observa, quando a gente fala de biotipo, né? Nesse Vata, características desses 2 elementos. Então, de uma temperatura corporal um pouco mais baixa, né? De uma estrutura física um pouco menor por conta da leveza desses 2 elementos, tendência a desequilíbrios, né? Em questões de movimento, seja respiratório, seja, né, na própria digestão, mais acelerada ou mais lenta, né? Essa irregularidade muitas vezes. Então, a gente vai ter essas características do dosha Vata. O segundo dosha, não necessariamente nessa ordem, né, mas indo dos elementos mais sutis para os mais densos, a gente tem o Vata, o dosha Pitta, né, que vai ser constituído pelos elementos fogo e água. Então, ele vai ter características desses 2 elementos.
de calor, de fluidez, né, de ser mais penetrante, de ser mais acelerado, então o metabolismo mais acelerado, e de ter como função a digestão como um todo, não só a digestão do alimento, mas de todos os estímulos que a gente recebe dos outros sentidos também. Então, tudo, a digestão que a gente faz, do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente percebe na nossa pele, né? A gente também vai digerir através desse Pitta Dosha, né? E o Kapha, ele é relacionado com a estrutura e a lubrificação do nosso corpo, né? Então, como vocês podem ver, né? Porque ele é constituído pelos elementos água e terra. Então, ele tem essa coisa mais da solidez, né? De ter uma coisa mais estrutural e de lubrificação. Então, como vocês podem ver, a gente não tem como não ter algum desses doshas no nosso corpo. A gente precisa ter todas essas funções acontecendo, né? E às vezes a gente vai manifestar, né, características mais de um dosha ou de outro, tanto pela nossa constituição quanto por um desequilíbrio, né? Se eu, né, estou numa situação em que características, por exemplo, do Vata Dosha são mais predominantes, eu estou num lugar muito frio, com muito vento, eu posso manifestar um desequilíbrio nesse Vata Dosha, às vezes uma questão respiratória, por exemplo, né? Ou um ressecamento de pele, um ressecamento de cabelo, enfim, uma constipação, que são relacionadas a esse Vata Dosha. Mas eu acho que, resumindo, assim, essas são as funções do dosha, né? Eu acho que mais além disso ficaria muito denso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? E que se ficaram com dúvidas, que, né, a gente vá buscando essas informações também. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. Depois, para quem ficou curioso e quer entender mais, claro, esse é um assunto que eu acho que daria um podcast inteiro, de repente, né? Daria para entrar em várias questões. Mas depois, para quem vai ficar curioso, a gente vai deixar uns links que a Jacobina vai indicar, que eu acho que vão auxiliar, de repente, nessa busca do conhecimento mais aprofundado, né? Eu queria que tu comentasse só a origem, assim, do porquê que tu foi para a Índia, foi do yoga que veio, qual é a origem do Ayurveda, como é que tudo começou esse conhecimento, assim? Tá. Esse conhecimento, como eu falei no início, ele é milenar, né? Mas ele iniciou, né, todo esse caminho desse conhecimento iniciou na Índia. E ele tem uma relação muito próxima com o yoga, né? Então, normalmente, né, pessoas que estudam, que se aprofundam no estudo do yoga, acabam aprendendo um pouco de Ayurveda, e pessoas que estudam Ayurveda acabam também, muitas vezes, utilizando de algumas coisas do yoga nos próprios tratamentos do Ayurveda, né, como uma ferramenta a mais nesses tratamentos. Então, por isso que apesar da gente já ter, né, professores que vêm da Índia para o Brasil, ou professores que foram do Brasil estudar na Índia, sempre, os estudantes de Ayurveda costumam, e de Yoga costumam ter essa vontade, né, dentro das possibilidades de poder ir para a Índia e conhecer isso onde começou, né? Na Índia, por exemplo, existem famílias que trabalham há, né, gerações e gerações com a medicina ayurvédica. Então, são pais, avós, filhos que trabalham com a Ayurveda, e que isso vai sendo passado de geração para geração.
né? E que vivem isso no dia a dia, na casa, né? No compartilhar de receitas, não só de alimentos, de medicamentos. Então, tem uma coisa muito forte, assim, de isso ser passado de geração para geração. Existe, né, a formação de médico na Índia, existe a formação de médico direcionado para a Ayurveda, e a medicina como a gente, né, aprenderia no Brasil, né? Então, por isso foi essa busca de ir até a Índia para, né, aprofundar nesse conhecimento. E, Jacobina, a gente escuta falar na alimentação Ayurveda, né? Então, eu queria entender um pouquinho o que seria essa alimentação e o que ela difere, né, da alimentação normal, aí, entre aspas, né, normal entre muitas aspas. Mas o que seria essa alimentação Ayurveda? Ayurvédica? É Ayurveda? Alimentação Ayurveda ou Ayurvédica? Pode ser tanto Ayurveda quanto Ayurvédica, tá? Na verdade, eu acho que é muito mais uma coisa que vem sendo meio que colocado como uma fantasia, assim, uma coisa meio que a alimentação ayurvédica é diferente, né? Por essa origem, né? Do Ayurveda ser na Índia, então tem sempre essa associação muito grande com a comida indiana, mas nem toda comida indiana é ayurvédica, né? Assim como a gente consegue perfeitamente seguir uma alimentação ayurvédica com a comida que a gente come no nosso dia a dia aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Então, é muito mais um olhar para a alimentação do que exatamente um tipo de alimentação, um tipo de dieta, né? Então, uma pergunta que tu tinha feito antes e que eu acho que eu acabei não respondendo, dessa conexão da nutrição com a Ayurveda, né? O importante, assim, na minha humilde opinião, é a gente não tentar encaixar o Ayurveda dentro das caixinhas que muitas vezes são comuns para a nutrição, daquela coisa desse alimento é bom, esse alimento é ruim, isso serve para isso serve para aquilo, né? Porque aí a gente, na verdade, não está fazendo Ayurveda, a gente está pegando, às vezes, um alimento que não é do Brasil, um alimento que veio da Índia, um tempero, ou uma receita, e está meio que encaixando numa dieta ocidental, né? Então, é muito mais esse olhar, né, dessas características que estão predominantes no meu corpo, ou, né, se eu estou passando por uma situação de saúde, né, algum desequilíbrio, o que é que está predominando no meu corpo? O que eu tenho em excesso? É excesso de calor? É excesso de frio? Né? A gente vai olhar, eu já vi muitas vezes falarem assim, o Ayurveda, diferente, né, da medicina ocidental, não olha para a doença, olha para a pessoa. A gente estuda, sim, as doenças, características das doenças, como que elas se dão, né, quais são esses fatores envolvidos, mas, por exemplo, a gente vai perceber que uma mesma doença ela pode se manifestar de diferentes formas, dependendo de cada pessoa. Então, a gente vai levar isso em consideração também, né? Então, acho que o principal nessa junção da nutrição com a Ayurveda é não tentar fazer um remendo, é simplesmente ampliar a visão, é trazer essa percepção que a Ayurveda traz, né, dessa autoobservação, de conhecer o próprio corpo, o funcionamento do próprio corpo, para essa experiência com a alimentação, né? E não tentar, não, a partir de agora você vai comer só comida indiana, só arroz basmati e ghee, né? Então, são alimentos que podem ser incluídos, né? Desde que a pessoa tenha esse desejo e essa possibilidade, mas isso não é essencial para que ela siga uma alimentação ayurvédica. Parte muito mais de uma consciência alimentar e da própria condição de saúde do que
de alimentos específicos, assim. Jacobina, eu queria só te falar que quando tu fala, né, que a gente olha para a pessoa, sabe a característica da doença, mas vocês olham muito mais para o indivíduo. Eu fiquei pensando que deveria ser, todo mundo deveria ser assim, né? Porque tem na medicina aqui, né, na medicina ocidental, na medicina ocidental, a gente olha muito para a doença, né? A gente até esquece do indivíduo, a gente foca no que a pessoa dali tem, e a gente até, às vezes, até nem escuta o que ele faz, como que ele se sente melhor, né? Que é também valorizar o relato do paciente, né? Isso é bem importante. E aí eu quero te fazer um relato meu que quando a minha tia morou na Índia, casou com um indiano, e aí quando ela veio para o Brasil, eu tinha 15 anos quando ela veio, a primeira vez que ela veio da Índia para o Brasil, e ela trouxe o suco, ela me falou do suco verde. Eu fiquei anos tomando suco verde. Hoje eu não posso mais ver suco verde na minha frente, porque eu só coloquei exatamente, eu nem entendi, ela só me disse que existia o suco verde, porque ainda não estava em alta aqui no Brasil, né? E deu o que era o suco verde, como é que fazia, eu comecei a fazer. E aí, no início, eu achava muito legal, mas hoje, assim, ó, posso ver suco verde. Eu lembro que teve uma época que bombou, né, a coisa do Ayurveda, assim, eu acho que saiu muito na mídia, não sei o que foi que aconteceu, eu sei que bombou uma época. E hoje se fala menos, ou pelo menos na minha bolha, de repente, mas eu acho que se fala um pouco menos sobre isso na nutrição, assim. Acho que teve esse momento que bombou, e aí depois deu uma baixada, assim, né. Mas, teve umas coisas que foram saindo também até meio estereotipadas do que era o Ayurveda, eu acho, né. Pra quem, como tu, estuda mais profundamente sobre o assunto, deve ter pensado: "Ai, não é bem isso que a mídia ficava dizendo nesse momento do boom", né. Na verdade, e muitas pessoas acabaram entrando nessa onda, assim, e aí foi cada vez ficando mais conhecido por essas coisas estereotipadas. Então, de colocar, tipo, nos biotipos muita atenção, assim, então, aquela pessoa é magrinha, então ela é vata, aquela pessoa é mais gorda, ela é cafa, então ela é assim, assim, assado, né? Essa pessoa, a mente dela funciona assim, o corpo dela funciona assim, sem muito se aprofundar, né? Então, esse boom, às vezes, não favorece muito, assim, a gente a conhecer esses conhecimentos que vêm de longe, assim, né? E que tem toda uma história por trás, né? E que a gente precisa fazer se aprofundar no conhecimento, né? Não adianta só a gente fazer uma coisa rápida, assim, uma leitura dinâmica e já sei que é Ayurveda, né? Nesses 15 anos, né? Eu comecei a estudar Ayurveda em 2009. Eu sinto, assim, que a cada ano que passa eu vou acessando uma nova camada, assim, eu vou entendendo, vão caindo fichas, assim, do conhecimento, né? A gente consegue, numa aula introdutória, assim, de Ayurveda, falar sobre os doshas, sobre digestão, que a gente chama de Agni no Ayurveda, de elementos, de tecidos, em uma aula, e essa aula, ao longo dos anos, pode ir se desdobrando, né, esses mesmos assuntos sendo cada vez mais aprofundados. Então, é interessante que a gente entre em contato, às vezes, dessa forma mais estereotipada, mas que a gente tem essa vontade de se aprofundar mesmo, de conhecer mais, né? E de se conhecer mais. Esse é o mais importante, assim, da gente ir trazendo cada vez mais esse conhecimento para o nosso dia a dia. Tu pode comentar um pouquinho só, para quem não acompanhou o boom da época, quais são os estereótipos mais óbvios quando alguém fala do Ayurveda que é para se evitar? Que são os que mais incomodam, assim? Tá, os que mais me incomodam é essa coisa do dosha, assim, como a pessoa magrinha que não come, que é esquecida, que é agitada, que não presta atenção, é vata. A pessoa que é gorda, preguiçosa, e sei lá, e que dorme muito, é a cafa. Então tem toda essa. E vem carregado de uma série de preconceitos, né, que acabam
trazendo outras coisas junto. Então, né, tem a questão da gordofobia, muitas vezes, coisa do CAFA, muitas vezes a pessoa é gorda porque ela é preguiçosa, porque ela dorme muito, porque ela come sem fome, enfim, traz uma série de coisas dessa ideia que se tem do CAFA, né? Nunca se pensa no equilíbrio desse dosha, então, de questões do equilíbrio, né, quais são as funções desse dosha, vem muito mais numa questão de quando esse dosha fica em desequilíbrio, né? E do Pitta também é uma pessoa raivosa, uma pessoa exibicionista, uma pessoa fortinha, né? As pessoas de academia marombeira vão ser sempre as Pitta. Então fica essa coisa meio que de grupinhos, de encaixar em caixas que mais assim tornam difícil esse conhecimento do que tornam isso acessível para as pessoas, né? E quase como um signo, né? Exato. Tipo, é assim. Então, tá assim, assado. Foi o que eu pensei também, para comparar com a questão do signo. Eu vou me encaixar aqui nessa caixinha e tal. Isso. E uma coisa que eu achei muito interessante que tu falou no início é que, na verdade, a gente tem todos os doshas, né? Tipo, eu achava que tu era um dosha, né? Mas não, na verdade, tem todos ali, e às vezes um tá se manifestando mais do que o outro. Em alguns momentos, né? Então, de um desequilíbrio, ou de um momento, uma estação do ano, um momento da vida, um vai estar mais evidente, ou também a nossa Constituição. A gente tem, né, dentro, né, a gente não vai trazer isso para o estereótipo, né? Então, ficar, a pessoa X é musculosa, então ela é Pitta, mas tem características que a gente mantém ao longo da vida, então, às vezes, de digestão, de características de pele, então, se é mais oleosa, se é mais seca, né? Se tem uma digestão mais acelerada, ou mais lenta, ou mais irregular, apetite, né? Facilidade para determinadas atividades, horários, a gente vai percebendo que tem um predomínio de algum desses doshas, né? Naquela constituição. Mas isso não faz dela um personagem, né? Não faz dela como se fosse um signo, né? Ela vai, né, ter essas oscilações, né, ao longo da vida, né, dependendo de como está sendo aquele momento que ela está vivendo. E ela não vai ser sempre uma caricatura daquele dosha, né? Não desmerecendo os signos, tá, gente? Também tem isso. Não, mas essa não, coisa. não. Não, só pra. Signo. Não é isso. Mas no sentido de não ir pro estereotipado, né? Que é Que nos resumir signos as também pessoas. acontece. Exato, generalizar, enfim, né? Só pra. Parênteses. E, Jacobina, eu tenho uma curiosidade, isso é uma curiosidade minha mesmo, mas eu sigo algumas coisas também de Ayurveda e eu vejo que sempre falam da questão de raspar a língua, né? Tem até um raspador. Eu queria entender por quê. Se é a mesma coisa do que quando eu escovo os dentes, eu escovo a língua, não é a mesma coisa. Eu queria entender também o porquê que se faz isso. Vamos por partes, então. Sim, é uma prática que se utiliza dentro do Ayurveda. Tem algo, dentro do Ayurveda, a gente utiliza alguns textos clássicos, que a gente chama, né? Então, tem uns que são mais antigos, outros mais recentes. Dentro de alguns aparece essa prática, né, como uma rotina diária, em outros não. Mas a gente utiliza normalmente essa prática como uma maneira de melhorar a digestão. Então, tanto como um estímulo, né, numa região que vai favorecer essa digestão, quanto de uma limpeza de resíduos que ficam ao longo da noite para a gente não engolir novamente. Então, antes de comer, de beber qualquer coisa, a gente faz essa prática de limpeza bucal. Não só de raspar a língua, mas de escovar os dentes, né? Não com pasta, às vezes com algum pó dental, às vezes só mesmo com a escova, e fazer essa limpeza da língua, que a gente faz com um raspador ou com uma colher, né? A gente não utiliza a escova de dente porque ela vai deixando o resíduo para trás, né? Ela tem as cerdas, não conseguem, às vezes só espalham, né, esses resíduos na língua e não retiram. Então, a gente utiliza ou raspador, e aí tem raspadores de prata, de cobre, né? Ou uma colher, né? Então, eu sempre
para os meus pacientes, eu sempre sugiro que iniciem com a colher e se adaptarem à prática, aí compra o raspador, né, escolhe, enfim. Mas para a gente também entender que o Ayurveda não é essa coisa muito de... que às vezes acaba parecendo uma coisa meio que eu só posso fazer se eu conseguir comprar o raspador de cobre daquela marca, se eu conseguir comprar o arroz basmati, e é uma coisa que ela é muito fácil da gente colocar em prática no dia a dia, não só da autoobservação, mas na prática mesmo, de ações que a gente pode fazer com coisas que a gente tem em casa. Então, é uma prática que eu utilizo bastante, principalmente em pessoas que chegam com questões digestivas. É uma prática que ajuda muito a melhorar questões intestinais, de refluxo, enfim. Então, é uma prática que eu acho que é interessante do Ayurveda. Até porque não sei se é o caso, mas como tu falou que é uma coisa milenar, talvez práticas que aconteciam muito antes de ter raspador da marca X para comprar, né? Faziam da sua maneira, entendendo que aquilo era, enfim, e não necessariamente especificamente uma ferramenta cara que te exige para seguir aquilo, né? Pelo que eu entendo. Com certeza. Assim como a escova de dente. Então, você vai ver, né, nas escrituras fala, né, de uma determinada árvore que tinha na Índia, que era de um sabor mais amargo, então eles mastigavam, né, para ficar mais macio, e com isso faziam a limpeza dos dentes nesse horário, né, para retirar esses resíduos com esse sabor um pouco mais amargo. Então, obviamente, não tinha um raspador de cobre caríssimo, né, que tinha que comprar e ficar exibindo na internet. A gente, né, vai adaptando isso ao momento histórico que a gente está. Mas é possível a gente fazer isso de outras formas também. E tu entrou na minha última pergunta, acho que é a última, não sei, mas vai surgindo mais aí, que é a Ayurveda, ela é acessível a todo mundo? É possível ter uma alimentação ayurvédica todo mundo? Ela é cara, ela não é? Tem como adaptar? Ela deveria ser acessível a todo mundo, né? Se a gente sair daquilo que eu disse, né? De colocar em caixinhas, de achar que tem determinados alimentos que são ayurvédicos e outros não. Então, se eu quiser ter uma alimentação ayurvédica com base em ghee, cardamomo, arroz basmati, ela não vai ser acessível para todo mundo, porque esses alimentos, né, essas especiarias são caras. Então, eu não consigo fazer com que isso seja para todo mundo igual. Mas se eu olho para a alimentação, né, então eu entendo que eu estou com uma determinada questão, eu preciso de qualidades. Então, quando eu falo de qualidades, é sabor, temperatura, textura de alimento que minimiza um desconforto que eu estou sentindo, seja um desconforto digestivo ou de alguma outra questão de saúde. Dentro das minhas possibilidades, dos alimentos que eu tenho à minha disposição, eu vou escolher aqueles que têm essas características que eu preciso, seja de sabor de alimento, doce, ácido, salgado, adstringente, picante, né? E aí eu vou conhecendo esses, né, quais são os alimentos, né, que têm esses sabores e que eu posso utilizar no meu dia a dia. Como que eu posso preparar esses alimentos para que eu consiga digerir eles melhor? Isso faz desse alimento mais ayurvédico, porque o alimento ele é ayurvédico a partir do momento que eu consigo digerir esse alimento. Ele pode ser o melhor alimento do mundo. Se eu não consigo digerir, ele não é ayurvédico para mim. Então, eu vou entendendo quais são esses sabores, essas preparações, essas texturas, essa temperatura do alimento, que facilita a minha digestão e ajuda a nutrir o meu corpo. Então, na verdade, se eu tenho esse conhecimento, né, eu consigo, a partir do que eu tenho disponível, dos alimentos que eu tenho disponíveis, fazer uma alimentação ayurvédica. Pode ser com arroz, feijão, né, tomate, alface, e os condimentos que eu tenho à minha disposição. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho cominho, tem vários condimentos que a gente utiliza na nossa alimentação do dia a dia, que também são estudados dentro do Ayurveda, as características, as funções deles, né? E tem outros que não vão ser tão acessíveis, e não necessariamente a gente precisa utilizar eles. Tu pode falar um pouquinho quais são os alimentos mais
falados, assim, mais estudados, os 10 mais, só para a gente relacionar, assim, para quem está ouvindo e não sabe nada sobre o Tu assunto. diz alimentos que normalmente relacionam com a Ayurveda? Bom, tem E alguns, que né? sejam de verdade relacionáveis, né? Que sejam Na realmente verdade, estudados pela Ayurveda, assim. assim. Então, já vamos desconstruir um mito aí do Ayurveda de que tem alimentos que são Sim. ayurvédicos e tem alimentos que não são. Todos os alimentos são estudáveis ou estudados pelo Ayurveda. A gente vai olhar para eles e analisar sabor, temperatura predominante. Então, são alimentos que naturalmente aquecem mais o corpo, esfriam mais o corpo, textura do alimento, né? Características mesmo desses alimentos e como que o corpo normalmente reage a esses alimentos. Quais são o que acontece logo em seguida que esse alimento é ingerido, né? Então, não tem uma lista de esses alimentos são ayurvédicos, esses não são. O que existe é uma divulgação, muitas vezes, de alimentos que são utilizados na culinária indiana, né, ou que são utilizados na Índia, que podem ser utilizados, então, por exemplo, o ghee, que se usa muito, né, que falam muito de ser ayurvédico, ele é utilizado na Ayurveda como um medicamento, né? Ele pode, sim, ser usado como um alimento, se for da cultura alimentar daquela pessoa, estiver dentro do contexto dela, mas ele é mais utilizado como um medicamento dentro do Ayurveda, né? A cúrcuma, o gengibre, que são condimentos muito utilizados, a gente, se não tem esses condimentos à disposição, a gente pode buscar condimentos que tenham características próximas. Então, que sejam, né, a questão da picância, né, ou que sejam mais adocicados, ou que sejam mais amargos, astringentes, como a cúrcuma. Então, a gente vai olhando para essas características do alimento e não para o alimento em si, né? A tâmara, né, que aparece muito, arroz basmati. Então, eles podem ser utilizados, mas eles não são uma condição para que eu tenha uma alimentação ayurvédica. Eu posso, com a minha alimentação do dia a dia, adaptar a minha alimentação para que eu consiga digerir melhor e para que eu consiga me nutrir de fato e ter mais saúde com essa alimentação. Então, às vezes, é só um ajuste, às vezes, de horário de alimentar, às vezes é um ajuste na quantidade, na distribuição desses alimentos no prato, nas combinações que eu faço, na maneira como eu preparo esse alimento, e não necessariamente nos alimentos que fazem parte do meu dia a dia. E é muito, muito legal, assim, te escutar falar, porque acho que ali, como a Thay falou, assim, a gente vai criando também ideias, né, do Ayurveda, que parece algo muito difícil também de ser alcançado, né, de conseguir botar em prática, o que precisa fazer para eu realmente ter uma alimentação ayurvédica. Mas me parece muito mais um autoconhecimento e, claro, né, entendendo junto com quem, podendo trabalhar junto com quem entende, né, para entender, então, isso do horário, do sabor ou a picância, o que é importante, né, para cada um. Muito, muito gostoso de ouvir falar, Jacobina. Que bom. Eu acho que é interessante a gente ir desconstruindo assim, essas ideias que só afastam as pessoas do Ayurveda, né, de um conhecimento que poderia ser muito útil, né, tanto para quem trabalha, né, quem é um profissional da saúde, independente de ser nutricionista ou qualquer outra, né, área da saúde, quanto para as pessoas terem mais autonomia assim no dia a dia, né? É importante, quando a gente tem alguma questão de saúde, buscar alguém que tenha esse conhecimento e que nos ajude a direcionar esse olhar no primeiro momento, né? Entender o que é, o que não é, mas que a partir do momento que a gente vai ganhando essa confiança e esse conhecimento, que a gente tem essa liberdade maior de poder fazer as nossas escolhas, de não ficar tão dependente também. Às vezes isso assusta alguns profissionais, né? Mas eu acho que é importante. Não, a autonomia alimentar, né? Isso acho que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito na nutrição, né? Que o paciente ele não pode ficar dependente da nutricionista e
até a questão do plano alimentar, né, que a gente já trouxe em alguns episódios aqui do Nós também, que acaba às vezes sendo algo muito fechado, né, e aí tu tem que seguir aquilo, e aí é muito mais o papel ali te falando o que tu tem que fazer do que realmente entendendo o que o teu corpo tá pedindo naquele momento, como que tu tá te sentindo, se tá com fome, se não tá, se é um sabor doce, se é um sabor amargo, se é quente, se é frio, né? A gente acaba... O plano alimentar, ele tira essa possibilidade, né? De autoconhecimento mesmo, né? Para poder entender o que se quer comer. E aí é muito legal, eu trabalho com comportamental, né? Então, te escutando assim, eu vejo uma semelhança e até tu traz algumas, eu acredito que tu coloque também, né, nas tuas consultas, nos teus atendimentos, porque não tem como a gente não conhecer o paciente, né, como um todo, para poder também trabalhar com a Ayurveda, né, e poder ir entendendo tanto a condição desse paciente, né, tanto o lugar que ele mora, o que está na rotina alimentar dele, quais os horários que ele trabalha, que isso também é uma outra coisa, né, que a gente tem que adaptar, por mais que talvez a Ayurveda diga uma coisa da realidade daquela pessoa, do horário que ele trabalha, da onde ele mora, quantos ônibus ele tem que pegar para trabalhar, né, para chegar. É legal tu trazer isso das condições, né, de vida, porque essa outra coisa, assim, que às vezes no Ayurveda dificulta as pessoas colocarem em prática, é que parece que todo mundo tem que acordar no mesmo horário, fazer as mesmas práticas, né, como se todas as pessoas tivessem a mesma disponibilidade de tempo, né, condições financeiras, enfim, né? Então, muitas vezes a gente toma como regra coisas que são um exemplo, né? Então, os textos do Ayurveda trazem muitos exemplos de práticas que são interessantes e que podem beneficiar a nossa saúde, mas a gente acaba trazendo isso muito como uma regra, como uma coisa rígida, e que acaba, às vezes, adoecendo mais a pessoa do que se ela, né, tentar entender como que ela pode incluir algumas práticas, aquelas que realmente fazem sentido na vida dela, dentro dos momentos em que ela pode, né? Então, assim como a gente pode adaptar um raspador de língua para uma colher, a gente pode adaptar o horário de dormir, a gente pode adaptar a alimentação, a gente pode adaptar uma série de coisas para que realmente isso faça diferença na saúde dessa pessoa. Então, quando a gente fala lá no início, né? Então, esse conhecimento da vida, eu entender o meu corpo, a minha mente, o que está aí na minha volta, é justamente isso, é trazer esse olhar. Ok, eu tenho essas condições e eu preciso melhorar isso na minha saúde. O que está aqui dentro do que eu tenho que eu posso modificar e que vai, de fato, ter um impacto nisso que eu estou vivendo, né? E não como uma regra rígida ali, tem que fazer todo dia, acordar tal horário, fazer tal e tal coisa, e só assim eu vou melhorar, né? Porque a gente dificulta, né, esse acesso à saúde para muitas pessoas, né? Achei muito legal que tu falou daquilo que faz sentido, né, para a pessoa. Porque, às vezes, na consulta eu falo justamente isso, assim, tipo, a gente faz uma combinação, digamos, e aí a pessoa não consegue fazer. E aí eu sempre falo isso, se tu não conseguiu fazer, é porque, na verdade, aquilo não fez sentido para ti. A gente tem que pensar em outras opções, né? Porque a nutrição tem muito isso, a gente fica tentando encaixar todo mundo na caixinha. Agora é comer de 3 em 3 horas. Vamos com todo mundo comer de 3 em 3 horas. Agora vamos tirar o leite de todo mundo. Tira o leite de todo mundo. Glúten de todo mundo, né? E não adianta, as pessoas são muito diferentes e a gente fica tentando. E as pessoas escutam tanto essas coisas que elas começam a se colocar nas caixinhas também. Bom, se eu não consigo comer de 3 em 3 horas, então eu sou uma péssima pessoa porque eu não consigo fazer o que todo mundo faz, né? E na verdade, não. Aquilo só não faz sentido para ti, a tua realidade é outra. E aí a gente tem que pensar no que faz sentido. E é isso, né? As pessoas são muito diversas. Então, é tão importante a gente poder olhar para isso, poder escutar e entender, né, como que é a vida e a relação do alimento também, né, para cada pessoa. Muito legal.
Bom, esse é um assunto que a gente pode ver que dá muito pano pra manga, muito episódio. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é entrar, então, nas indicações para quem quer ler mais sobre. O que deu para entender também é que a gente não precisa... A pessoa que quer saber mais, ela não necessariamente precisa ir agora num profissional, ela pode ler um pouco sobre e aí, então, se encaminhar para um profissional da saúde para encaminhar, né, sua vida, assim, como tu fez, assim, de ler um pouco do assunto e depois encontrar esses profissionais. Eu acho que não tem tantos profissionais específicos disso, né? Eu não vejo tanto, assim, pelo menos na nossa região, Porto Alegre, Sul, não se vê tanto. Até há uma pergunta que eu vou encaixar aqui agora que eu acabei de pensar. Tem muitos profissionais da área específicos? Tem muitos terapeutas Ayurveda, né? Então, não sei te dizer especificamente no Rio Grande do Sul, conheço alguns profissionais no Rio Grande do Sul, mas, assim, em números não saberia te dizer, né? Mas tem uma escola, inclusive tem mais de uma, eu acho que tem formação de terapeutas Ayurveda aí no Rio Grande do Sul, assim como tem na maioria dos estados, né? Essas formações de terapeuta têm sido bastante difundidas no Brasil já há alguns anos. E aí tem aí essas combinações, então, de um médico que seja também terapeuta Ayurveda, de um nutricionista, ou enfim, de outras áreas da saúde que tenha também uma formação em Ayurveda, que use isso de maneira combinada, né? Talvez seja um pouco menor esse número, assim, mas tem profissionais que trabalham tanto com a nutrição quanto com a Ayurveda de forma complementar, né? Então, é possível, né? É interessante, né? Como tu falou, a pessoa buscar conhecer um pouco mais sobre o Ayurveda, às vezes até antes de ir atrás de um profissional, de entender um pouco do que se trata e ver se realmente é um caminho que ela está disposta a seguir nesse momento, né? Porque exige também, né, essa coisa da autoobservação, de ter essa disponibilidade para fazer algumas mudanças e olhar para algumas questões e de encontrar um profissional com o qual ela se identifique também, né? Que isso acontece como nas outras áreas da saúde também, da gente achar um profissional que esteja alinhado com o que a gente quer, o que a gente busca. Mas é possível encontrar. Bom, então vamos aproveitar esse momento de fechamento e disso, assim, para entrar na questão das indicações. Eu vou começar pela Jacobina, no nosso momento Casca de Nós, porque eu acho que tu deve ter muito mais indicações do que a gente. Talvez as únicas indicações do episódio. Mas começando por ti, então, o que a gente consegue deixar para o pessoal para eles clicarem no link e conhecerem mais sobre o assunto? Além do teu perfil, que inclusive pode começar por isso. Bom, o meu perfil é jacobina.nutri.ayurveda no Instagram, né? Ali eu posto assuntos relacionados à nutrição e à Ayurveda, né? Sempre relacionando essas duas coisas. E eu tenho mais 3 indicações, tá? Mas são 3 indicações que têm bastante conteúdo, então acho que é interessante para conhecer o Ayurveda de diferentes perspectivas. Uma é o filme O Médico Indiano, ela tá na Prime Video, é a história de um médico ayurvédico, o Dr. Vasant Lad. Ele foi um dos precursores, assim, que trouxe o Ayurveda para o Ocidente. Então, é um filme bem interessante, assim, né, de um professor que está dando aula até hoje, assim, um senhorzinho que dá aula até hoje de Ayurveda. A segunda indicação é um canal do YouTube que chama Vida Veda, que é de um brasileiro que ficou alguns anos estudando Ayurveda na Índia e traz, assim, ele aborda várias questões do Ayurveda de uma forma bem assim, didática, fácil de entender e, ao mesmo tempo, com profundidade. Então, tem conteúdo para todos os tipos de pessoa. Tem das coisas mais básicas do Ayurveda, estudos de textos clássicos, né, com vários episódios. E a terceira e a quarta indicação, né, a primeira foi o meu perfil, é um livro da Laura Pires, que é
uma terapeuta Ayurveda, que agora é também nutricionista, esse mesmo, O Sabor da Harmonia, que é um livro bem interessante, que conta a história dela, né, como ela conheceu a Ayurveda, né, e tem muitas coisas interessantes sobre alimentação, sobre características de alimentos. É um livro que dá para se aprofundar nessas questões de características de alimentos, de combinações. É bem legal. Então, são essas as indicações que eu tenho para vocês. Acho que com isso vocês já conseguem aprofundar bastante. Pois, Jacobina, era a minha única indicação, era o livro. Era um livro, porque eu li ele, eu achei muito bom, porque ela explica no início, porque ele é sobre receitas, né? Receitas ayurvédicas, aqui ela fala. E aí, só que ela explica no início também um pouquinho o que é o Ayurveda. Eu achei bem legal, ela explica de uma forma simples, assim, não é muito difícil de entender. Eu gostei bastante, assim, e tem várias receitinhas, que isso também é ótimo, né? Então, pra gente ter ideias, porque uma das coisas mais difíceis de cozinhar aí é ter ideias, né? Então a gente aproveita já o livrinho que tem receitinhas ayurvédicas, mas também pra gente poder realmente mudar um pouquinho a nossa alimentação, né? É a minha indicação também, era o que eu tinha. Ótimo. Então, vou te dar uma segunda. Tem um outro livro da Laura que chama Nutrindo Seus Sentidos, que também tem várias receitas. E, assim, esse é um exemplo bem interessante, né? Que a gente tem ali várias receitas que utilizam, trazem condimentos diferentes e, às vezes, alimentos que a gente já está acostumado, só que de formas diferentes de preparar. Então, não é que a gente vai transformar a nossa alimentação numa alimentação indiana, mas, às vezes, traz mais criatividade, mais possibilidades para o nosso dia a dia. E não necessariamente que a gente vai precisar se alimentar exatamente do jeito que está ali no livro, né? Eu acho que essa é uma observação que é importante quando a gente pega essas referências de livros ayurvédicos, porque as receitas trazem muito dessa pitada indiana, assim, né? Nos temperos, nas preparações, no modo de preparo, mas é uma maneira da gente também explorar outras possibilidades na alimentação, e não como uma regra, né? E tu, Thay, tem indicação pra gente? Não. Não tem indicações. A gente sempre brinca que é o seguinte, a ideia do momento indicação é ser sobre o assunto que a gente está falando, mas também outras coisas, para que as pessoas saiam com coisas daqui desse episódio. Então eu vou indicar uma coisa que não tem nada a ver, mas que né, é o momento que eu tô vivendo agora. Eu li um livro recentemente, eu gosto muito de indicar livros. Eu já tinha indicado um livro dessa autora no passado, e aí eu vou indicar esse agora, que é o segundo que eu li dela, só que eu nunca sei se eu sei falar o nome dela, tá? Então não me culpem, eu tenho que pesquisar como é que fala o nome dela no YouTube. Scholastic Mukasonga, eu acho, tá? É a autora de Baratas, que é um livro maravilhoso, e agora eu li A Mulher de Pés Descalços, que é dela também. Que um se relaciona com o outro de certa forma, porque se passa no mesmo contexto. Fala um pouco sobre a vivência da mãe dela e com a mãe dela, em Ruanda. Então é um livro curtinho, é muito bom. E que é legal pra gente ampliar um pouco os horizontes da leitura, assim, não ficar tanto no que a gente já conhece, né? Estados Unidos, Europa, Brasil, e um pouco para outros lugares, assim. Então, nada a ver com o assunto, mas se alguém quiser ler um livro diferente, tem esse aí, tá? É o que eu tenho de indicação para hoje. E eu acho que era isso, gente. Jacobina, muito obrigada por topar participar. Eu quero pedir para os ouvintes que estão aqui, que se tiverem dúvidas sobre o assunto, quiserem que a gente aprofunde um pouco mais com a Jacobina, escrevam para a gente, escrevam para ela nas redes sociais, porque a gente pode marcar um outro episódio sobre o assunto, porque eu acho que é isso, assunto sempre tem. Tá? E agradecer então a Jacobina, agradecer a Gabi de novo pelo episódio, pela parceria aqui. Lembrar todo mundo que está ouvindo, o podcast continua sendo um projeto independente, a gente toca, né, com amor e coração e sabendo que é um projeto importante para quem está ouvindo. Então, para vocês conseguirem apoiar a gente, sigam a gente nos streams que vocês estão ouvindo. O Spotify tem uma coisa de classificação também que é bem importante, então classifica a gente. Segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas, como Nós a Nutrição, Nós com Z,
sempre importante. E entre em contato, porque é isso que faz o podcast continuar existindo, ideias de novos assuntos, novas pessoas para convidar. Então essa é a minha mensagem. E tá aí, no Spotify também tem como mandar mensagenzinha pra gente, né? Então, se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer por ali, podem nos elogiar, podem nos xingar, não tem problema, a gente aceitamos tudo aí. E também quero agradecer a Jacobina, muito obrigada, Jacobina. Esse assunto é muito interessante, fico muito feliz a gente poder estar trazendo ele para nós. Seja sempre muito bem-vinda. Se tu quiser conversar, falar sobre alguma coisa, tem alguma coisa aí que tá bombando, que tu precisa falar sobre, aqui pode ser um canal, chama a gente pode marcar um outro episódio. A gente tem episódios mais curtinhos também, então se tem alguma coisinha que tu quer falar curtinha ali, só para o pessoal ficar sabendo, também tem como a gente fazer, aí, né? Chama a gente realmente para qualquer assunto aí que tu queira conversar, tá bom? E muito obrigada por esse episódio. Obrigada, gurias, adorei a conversa. E também, sempre que tiverem qualquer questão relacionada ao Ayurveda, estou inteiramente à disposição de vocês. Foi muito legal essa conversa, me senti super tranquila de poder bater esse papo com vocês. Obrigada mesmo, viu? Então é isso, muito obrigada a todos que estiveram conosco até o momento.